Arro magníficos, seja muito bem-vindo ao Xamanismo em Você. Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre emoções perigosas. Fica comigo. Sobre essas questões das emoções perigosas, para mim esse é um assunto muito importante. Dentro desse caminho do xamanismo que eu venho trilhando há muitos anos, eu sempre aprendi com essa espiritualidade, com essa sabedoria ancestral, o quanto é importante nós estarmos atentos a essa questão das nossas emoções. Obviamente, quando você fala em emoção, você antes fala de um comportamento, de um pensamento, para chegar numa emoção, para chegar num resultado. Isso, para mim, é algo que precisa ser muito bem auto-observado por cada um de nós. Por quê? Porque as emoções interferem diretamente em todo o nosso sistema. De uma forma mais profunda, às vezes de uma forma um pouco menos profunda, mas de qualquer maneira, essas emoções elas acabam interferindo, atuando negativamente em nosso processo, principalmente quando isso começa a somatizar e chegar no nosso corpo físico. Então, quando eu falo assim de você expressar às vezes uma emoção, por exemplo, a pessoa está ali naquele momento que saiu, fluiu aquela emoção, mas que seja algo que seja muito temporariamente, né? Ou seja, aconteceu, escapou, mas que seja temporário, que seja apenas por aquele instante. Por quê? O hábito, a rotina, a sequência do processo acaba gerando alguns resultados não tão positivos, tá? Então vamos lá. Eu sei que existem muitas emoções que nós podemos falar aqui que são emoções perigosas, mas eu escolhi algumas para falar, aliás, escolhi 3 para falar para você, porque eu acredito que essas 3 já dá para a gente trabalhar bem em cima delas, para você entender como tudo isso funciona. E a partir daí, obviamente, você vai sentindo e levando isso para a sua vida no dia a dia, num processo, como eu disse, de autoobservação, de autoanálise, para você conseguir equilibrar essas energias. Então, uma dessas emoções, que é uma emoção muito assim perigosa, é a emoção chamada tristeza, né? É o que a tristeza gera emocionalmente em cada um de nós, que é algo realmente um pouco complexo. Por quê? A tristeza, ela tende a nos levar a pessoa num processo de depressão. Porque a tristeza, ela tem estágios. E se a pessoa não cuida desse estágio, se a pessoa deixa o estágio avançar, né, ela começa a entrar num processo de depressão. Depressão o que é? É uma forma de autoabandono. Então a pessoa começa a se abandonar, começa a não estar mais consigo, não começa assim a observar um seu amor por si mesmo. Ela está perdendo essa relação consigo mesma. Então é um autoabandono. Por quê? Começou com um processo de tristeza, tá? Veja bem, a tristeza tem uma música bem conhecida que diz assim, que você fique triste por um dia, né, e não pelo ano inteiro. Eu diria para você que você fique triste por 2 minutos e não por um dia inteiro, sabe? Vamos além, né, da canção. Por quê? Porque a tristeza, ela gera realmente uma energia, ela gera um sentimento, ela gera uma emoção. Como eu disse, começa a contaminar o seu processo de autoestima, começa a contaminar o seu processo de motivação e aí vai caindo. E obviamente, quando isso acontece, você entra nesse estado de depressão, você contamina todo o seu corpo. Olha como isso tem diretamente relação com a sua saúde, por exemplo, né? A sua saúde física mesmo. Como que começa a contaminar todo o seu sistema. Então é muito importante, primeiro, o porquê da tristeza e o quanto vale a pena você estar nessa tristeza e, sabe, analisar se isso tudo não pode ser assim uma coisa muito rápida, sabe? Aconteceu naquele momento, deu essa baqueada, vamos dizer assim, né? Essa balançada em você, mas e a proposta de você voltar rapidamente para a sua história original, né? Para a sua edificação pessoal? Fica essa dica para você.
Sente por que essa tristeza está aí no seu processo e o quanto você pode realmente mudar essa história para você não deixar isso entrar por um viés mais profundo, levando a uma consequência maior, ok? Bom, a segunda emoção, então, que eu quero falar com você é a emoção que é também muito perigosa, chamada raiva. Exatamente. A raiva, muitas pessoas têm essa emoção muito, mas muito ativada na vida delas. Tem pessoas que toda hora você deve conhecer alguém e diz assim: ah, eu tô com uma raiva, ah, eu tô com uma raiva, ah, hoje eu tô com uma raiva, ah, eu tô com raiva daquilo, eu tô com raiva daquilo, e aí vai. Por quê? Porque a pessoa já tem um hábito. Só que ela não percebe que esse sentimento de raiva, ele está lá dentro dela como uma ebulição o tempo todo. E às vezes, o pior, a pessoa disfarça no dia a dia, né? Que tá ali sorrindo, aquele sorriso amarelo, como a gente fala, né? Mas dentro dela existe uma ebulição, existe um processo o tempo todo sendo trabalhado com esse estopim, vamos dizer assim, da raiva. Isso é algo muito perigoso. Por quê? A raiva, ela desencadeia uma reação negativa, né? No seu fígado e na sua região do estômago também. E aí começa a gerar problemas na sua saúde. O fígado começa a absorver essa raiva, o fígado começa a receber essa energia e ele vai se contaminando, ele vai adoecendo. Assim como também o seu estômago vai gerando aquela sensação ruim, né, de gastura, vai gerando aquela sensação que vai trazendo, sabe, um pouco mais, fisicamente falando, a uma doença mais profunda. Então, você tem aí a gastrite, você tem aí úlcera e outras consequências mais graves, né? Por quê? Porque existe uma irradiação o tempo todo sendo bombardeado no teu sistema. Então veja bem e analisa comigo. Se alguém te causou uma raiva, se foi alguma coisa externa que te causou uma raiva, se essa pessoa ou essa circunstância que aconteceu, né? Se vale a pena esse externo está causando isso em você. Se vale a pena você adoecer por essas questões externas, né? O quanto você está, sabe, se deixando ser contaminado por essas questões. Então, o que você faz? Novamente, observa, vê se vale a pena você manter essa raiva dentro de você, vê se vale a pena você manter esse sentimento. Lembra que eu falei? Um comportamento, um pensamento gera uma emoção que gera um resultado. Então isso precisa ser muito bem observado para você cortar, você dar uma brecada, vamos dizer assim, nesse tipo de emoção, tá? Isso é muito importante. Obviamente a pessoa fala, ah, Vitor, mas todo mundo sente raiva. Eu não estou falando daquela raivinha que vem assim no estalo, rapidamente e passa. Eu estou falando de algo mais profundo que está ali te machucando no seu dia a dia, sabe? Vai contaminando o seu processo. Arro? Bom, outra emoção, então, para a gente fechar essa história aqui, para você ver bem como que nós estamos trabalhando. A emoção que é gerada num processo de mágoa. E você sabe o que significa, na visão xamânica, o que é mágoa? Uma água ruim, exatamente. Uma água má dentro de você. Por isso, não vale a pena manter uma mágoa, né? Uma água ruim circulando em teu ser. Porque energeticamente, fisicamente, né? E até espiritualmente, tudo isso dá uma diferença, dá uma interferência na tua vida. Porque nós estamos falando de vibrações, nós estamos falando de sintonia, nós estamos falando de uma energia que está fluindo em todo o seu sistema. E aí, uma coisa muito importante. A mágoa, especificamente, ela atinge um ponto no teu corpo físico que é uma parte assim bem delicado, que é justamente os seus pulmões. Então a mágoa está ligada diretamente na questão dos pulmões, que começa a gerar também lá nos pulmões vamos dizer assim, uma falta de energia que começa essa energia que está faltando, essa energia poderosa, essa energia do amor, essa energia do perdão, começa a faltar e aí você começa a machucar os seus pulmões, gerando o quê? Gerando doenças, gerando um enfraquecimento dessa região dos pulmões. Por isso vale muito a pena você observar, ver por que essa energia, por que esse sentimento, por que essa emoção está fazendo parte da sua vida e se vale a pena você manter dentro de você. Porque a principal
pessoa a ser prejudicado, a principal pessoa a ser atingida é justamente você. É a pessoa que está mantendo essa energia de mágoa dentro dela. Então, muitas vezes veio um fator externo, né? Ou uma atitude externa de uma outra pessoa, de uma outra situação, que gerou essa mágoa. E aí, essas situações que geraram não estão nem aí para o que você está sentindo. E a pessoa está ali, né, mantendo aquela energia, aquela emoção, machucando a si próprio. Então é importante você avaliar tudo isso, mudar essa frequência, sabe? Limpar isso de você, jogar para fora que não te pertence essa energia, para você manter o seu equilíbrio, a sua harmonia, a sua relação muito saudável de você com você mesmo. Então, resumidamente, eu quis falar dessas 3 emoções, né, que são muito perigosas, a tristeza, a raiva e a mágoa, justamente para você poder sentir se isso está hoje acontecendo na sua vida e que você precisa estar atento a isso. Você precisa estar assim com o seu sinal de alerta ativado para que isso não prejudique você. De repente você está vendo essa aula aqui comigo agora e nada é por acaso. Essa informação está chegando para você. Então que tal você olhar para você olhar os seus valores, olhar os seus dons, olhar as suas capacidades, sabe? E tirar esse tipo de sentimento, né? Aquela história, respira fundo, fecha teus olhos, respira fundo, sente a energia do Pai Céu, sente a energia da Mãe Terra, sente a natureza, assim, disposta a te ajudar, a te fortalecer e segue em frente e muda esse jogo para que você realmente tenha muito mais felicidade, mais saúde, mais resultados na sua vida, porque tudo interfere em tudo, tá? Nas suas relações, na sua prosperidade, na sua vida no dia a dia, de ter bênçãos o tempo todo. Então é importante sim, você tem muito a ganhar quando você traz uma nova lucidez para a sua história, tá? E é aquela história, aumenta a tua autoestima, porque a autoestima cura esses processos e aí você começa a sair desse processo que não é nada satisfatório para nenhum ser humano. Inclusive, eu digo para você, nesse caminho xamânico que eu venho trilhando há muito tempo, nós trabalhamos muito essa questão de limpar, vamos dizer assim, desintoxicar. Para desintoxicar essa energia, para desintoxicar essa força que muitas vezes está ali, sabe, pressionando a vida das pessoas. Então, eu quero que você estude, que você busque caminhos, que você tenha esse autoconhecimento na sua história. Inclusive, agora eu vou abrir um treinamento gratuito, sabe, para levar muitas práticas xamânicas, porque as práticas xamânicas faz parte desse caminho xamânico que eu venho trilhando há muitos anos. As práticas xamânicas, elas ajudam em muito, porque elas vão te dar recursos através de mentalizações, de energias que vão renovando no teu ser. Então, aproveita, vem fazer esse treinamento gratuito, pega tudo que eu vou ensinar para você realmente enriquecer a sua vibração, enriquecer a sua energia, para você mudar essa história. Inclusive aqui nesse vídeo tem um link aqui para você se inscrever e fazer parte e vir estudar e vir fazer essas aulas comigo gratuitamente, de forma online, para você realmente aproveitar e estar juntos nessa grande história. Então, fica esse convite para você. Digita para mim aqui o que você sentiu em relação às emoções, se você está passando por um processo desse, tá? Vamos compartilhando, inscreva-se aqui no canal Voz dos Elementos e vamos juntos para essa história linda que nós vamos trilhando cada vez mais. Arro, até mais!